A vocação ela não é vivenciada nos pensamentos, nas imaginações, no mundo das ideias, no mundo abstrato. Ela não é vivenciada aí. Eu começo essa aula fazendo essa afirmação porque muitos de nós tentam vivenciar uma vocação desse modo. Ah, Senhor, qual será o meu chamado? Porque vocação, talvez muitos de vocês já tenham escutado, a etimologia da palavra vem de vocare, ou seja, chamado. Qual será o meu chamado? Qual será a minha vocação? Será que nasci para ser padre? Será que nasci para ser freira? Será que nasci para ser casado? Será que nasci para ser médico? Será que nasci para ser advogado, advogada, bombeiro? Qual será, afinal de contas, a minha vocação? E quando nós nos fazemos essas perguntas, a gente corre o grande risco de ficarmos presos nesse âmbito imaginário, tratando a vocação apenas como um sonho, algo abstrato, que fica aqui recluso, apenas no mundo dos pensamentos, das ideias. E aí, certamente, nós não só não vamos cumprir a nossa vocação, seguir esse chamado, mas além disso, nós vamos nos frustrar, nos entristecermos. A nossa vida não valerá a pena, não terá sentido, porque estaremos presos nesse mundo abstrato, que é o mundo dos pensamentos, das ideias. É claro, a vocação ela também é descoberta e é vivida, de certo modo, nesse âmbito interior, na oração, sobretudo. Nós nos colocamos diante de Deus e pedimos a Ele que, Senhor, me ilumine, mostra-me o caminho que devo seguir. Nós pedimos ao Senhor que ilumine o nosso caminho, que nos ampare, que nos ajude a descobrir e a viver a nossa vocação dia após dia. Mas é preciso, se a gente quer de fato vivenciar a nossa vocação, é preciso olhar para as nossas circunstâncias, porque é aqui, com o pé no chão, nas nossas circunstâncias, aonde você está, aonde eu estou, é que nós vamos vivenciar de fato essa vocação. Lembrando sempre isso, é muito importante, lembrando sempre que a nossa vocação, a vocação minha e a vocação sua, no final das contas é a mesma. Talvez uns nascerão para ser médicos, outros bombeiros, mas no final das contas devemos estar em direção ao mesmo caminho, que é a vocação universal, como a gente conhece, a vocação de todos nós, a vocação ao serviço, ao amor, à santidade no final das contas, a vocação à santidade. Nós precisamos ter isso diante dos nossos olhos e para viver essa vocação de todos nós, essa vocação universal, a gente precisa voltar os nossos olhos para as nossas circunstâncias, para a nossa realidade e não ficar somente nesse mundo dos pensamentos. Nas circunstâncias, nós vamos encontrar uma coisa chamada obrigação. Obrigação. E essa obrigação não é de modo algum algo pesado, um fardo, mas é o que vai nos instalar de fato na realidade e o que vai nos ajudar a cumprir essa nossa vocação, a alcançar esse chamado, a escutá-lo e a segui-lo, esse chamado que uma pessoa nos faz, que é o próprio Deus. Portanto, é preciso voltarmos, como disse, os olhos para as nossas circunstâncias, encontrar aí uma coisa chamada obrigação e não ficarmos presos, reclusos nesse recinto fechado, nesse mundo dos sonhos, da fantasia, das abstrações, do pensamento.
Isso aparece para a gente de forma muito clara em um poeminha, em um grande poema, né, do Fernando Pessoa, chamado Tabacaria. Eu vou ler um trecho para vocês, depois, fácil, você pode encontrar disponível na internet o poema completo. Eu vou ler apenas um trecho que tem muito a ver com esse assunto da vocação e, sobretudo, com isso que eu estou falando de voltar-se apenas para esse mundo dos pensamentos, das abstrações e se esquivar, fugir do mundo real. Então, preste bastante atenção a esse pequeno trecho que eu vou ler. Tabacaria. Falhei em tudo, como não fiz propósito nenhum, talvez tudo fosse nada. A aprendizagem que me deram, desci dela pela janela das traseiras de casa. Fui até o campo com grandes propósitos, mas lá só encontrei ervas e árvores. E quando havia gente, era igual a outra. Saio da janela, sento-me numa cadeira, em que hei de pensar? Que sei eu do que serei, eu que não sei quem sou? Ser o que penso? Mas penso ser tanta coisa, e há tantos que pensam ser a mesma coisa que não pode haver tantos. Gênio? Neste momento, 100.000 cérebros se concebem em sonhos gênios como eu. E a história não marcará, quem sabe, nenhum, nem haverá senão estrume de tantas conquistas futuras. Não creio em mim. Enquanto as mansardas e não mansardas do mundo não estão nesta hora gênios para si mesmos, sonhando. Quantas aspirações altas e nobres e lúcidas, sim, verdadeiramente altas e nobres e lúcidas, e quem sabe se realizáveis, nunca verão a luz do sol, nem acharão ouvidos de gente. O mundo é para quem nasce para conquistá-lo, e não para quem sonha que pode conquistá-lo, ainda que tenha razão. Tenho sonhado mais do que Napoleão fez. Tenho apertado ao peito hipotético mais humanidades do que Cristo. Tenho feito filosofias em segredo que nenhum Kant escreveu. Vejam bem, o mundo é para quem nasce para o conquistar, e não para quem sonha que pode conquistá-lo, ainda que tenha razão. E talvez você seja esse que está recluso, fugindo todos os dias para esse mundo abstrato dos sonhos, dos pensamentos, das abstrações, se esquivando da realidade concreta, se esquivando das suas circunstâncias. E muitos vivem essa coisa da vocação apenas aí, fogem da realidade e tratam a realidade, as suas circunstâncias, daquele modo assim: mas quando eu for de fato, quando eu de fato cumprir essa vocação, quando eu for padre, aí sim, aí eu vou poder fazer as coisas bem, aí eu vou poder ser bom. Quando eu for casado, aí sim, quando eu encontrar a minha esposa, o meu esposo, aí sim, aí de fato eu serei bom, servirei a Deus. Aí eu me preocupo com essa coisa da santidade. Por enquanto não, por enquanto é todo um peso, é todo um fardo, é tudo muito chato. Sempre essa mística do Oxalá, né, do quem me dera eu fosse padre, quem me dera eu fosse freira, quem me dera eu fosse casado, quem me dera eu fosse médico, quem me dera eu fosse rico, quem me dera eu fosse pobre, quem me dera eu nascesse na Europa. Até quando nós vamos continuar fugindo da realidade, tentando nos refugiar nas abstrações, nos sonhos, no pensamento, no mundo das ideias,
que não é real. Antes de tudo, antes de olhar para essa pretensa vocação, que talvez você até tenha, não faz mal sonhar, não faz mal se perguntar qual é a minha vocação, para o que eu nasci, mas faz muito mal deixar de lado as nossas circunstâncias diárias. E veja bem, se você deixa de lado as suas circunstâncias diárias e volta a olhar apenas para essa possível vocação, você certamente não vai atender ao chamado de Deus corretamente e não será feliz e se entristecerá, certamente. Antes de tudo, precisamos voltar os olhos para as nossas circunstâncias, para a realidade e encontrar aí, como eu disse, um negócio chamado obrigação. Obrigação. A obrigação é algo que nos liga, né? É uma ligação entre nós e algo, ou uma pessoa. Uma ligação entre nós e algo. Eu estou obrigado a algo, obrigado a alguém. Não é assim? Quando alguém, por exemplo, me ajuda, eu sou grato àquela pessoa, e aí eu digo obrigado. Eu estou obrigado àquela pessoa. Eu tenho uma ligação com ela. Eu tenho uma certa responsabilidade em relação àquela pessoa. É desse modo. E nós temos obrigações diárias, nas nossas circunstâncias diárias. Obrigações na família, obrigação no trabalho, obrigações para com Deus. E devemos olhar essas circunstâncias, encontrar essas obrigações e, repito, não olhar para elas de modo algum como um peso, como um fardo, como algo muito difícil de carregar, porque aí a situação não vai se sustentar, mas hora ou menos hora iremos fugir, iremos nos voltar para esse mundo das abstrações, dos sonhos. Ah, mas quem me dera eu não estivesse aqui casado com fulano, mas estivesse em tal lugar com outra pessoa. Mas eu sou obrigado, né, a estar aqui. Não, não é desse modo. A obrigação deve aparecer para nós como esse chamado, como essa oportunidade de, preste bastante atenção, como essa oportunidade de amar. Olhe para suas obrigações diárias, para a tua família, que você deve amar, tua esposa, teu esposo, seus filhos, para suas obrigações no relacionamento que você tenta ter com Deus, as orações que você tem de fazer, participar da missa, as suas obrigações no trabalho, cumprir aquele dever, chegar pontualmente, tratar bem os seus colegas e aquelas obrigações que vão surgindo dia após dia. Olhe para essas obrigações todas e encontre aí uma maravilhosa oportunidade de amar, de servir, de ser generoso, de encontrar o nosso Senhor que passa todos os dias na sua vida. Encontre nessas obrigações, nesses deveres, nessas responsabilidades que você tem, uma oportunidade de amar, de ser generoso, de ser bom, de trilhar esse caminho da santidade. É disso que se trata a vocação. Mesmo que você esteja à procura dessa vocação e esteja imaginando: eu acho que eu nasci para ser casado, eu acho que eu nasci para ser médico, eu acho que eu nasci para ser padre, eu acho que eu nasci para ser psicólogo. Mesmo que você esteja nessa busca, pensando nisso, colocando isso em oração, claro, mesmo assim você tem hoje obrigações, você tem circunstâncias e nessas circunstâncias obrigações diárias. Olhe para essas obrigações e abrace-as como essa oportunidade de amar, de se santificar, de conquistar virtudes, de se tornar melhor,
de amar as pessoas, de servir as pessoas, de servir ao bom Deus. Somente desse modo, olhando para as nossas circunstâncias diárias, repito, no trabalho, no nosso relacionamento com Deus, na nossa família, na nossa comunidade, olhando para essas circunstâncias que aparecem para nós todos os dias, não fugindo delas para esse mundo abstrato, olhando para elas, encarando-as de frente com um sorriso no rosto, com o coração aberto, nós encontramos essa coisa chamada obrigação. Aquilo que só eu posso fazer. Eu estou intimamente ligado a essas circunstâncias e tenho aí uma obrigação. Coisas que preciso fazer, posturas que preciso tomar, decisões que preciso tomar, escolhas que preciso fazer diariamente diante dessas obrigações. E que essas escolhas sejam tomadas por um coração generoso, por um coração que se abre, por um coração que entendeu que essas obrigações não são um fardo, um peso, do qual devemos fugir como o diabo foge da cruz, mas são uma oportunidade maravilhosa de amar e de servir nossos irmãos e o bom Deus